programa Cidade Aberta, segunda edição, está começando aqui na TV Cidade Farroupilha. Quero abraçá-los, cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Muito bom estarmos juntos. E aqui mais um programa levando sempre os acontecimentos, a nossa pauta, o nosso cotidiano de Farroupilha que passa aqui pela TV Cidade Farroupilha. É nossa convidada a irmã Leda Borelli, da Congregação das Irmãs Murialdinas de São José. A irmã Leda trabalha em Mendoza, na Argentina, está num período de descanso também, visitando familiares, parentes, amigos aqui na Serra Gaúcha. Irmã Leda, vamos falar um pouco de Argentina, agora abrindo um pouco mais o leque também. Como é que está a Argentina do ponto de vista da economia, da política? A Argentina está com o governo Macri, que é um governo oposto ao que era de Cristina Kirchner, da família Kirchner, que por muitos anos governou a Argentina. Qual é o panorama que a gente tem na Argentina, política e economicamente falando? Eu acho que tem um antes e um depois. Antes de Macri e que vai ser depois. E eu acho que ele está colocando o país no seu verdadeiro caminho. Caminho de tem mais esperança, apesar que tem muita pobreza, apesar que tem inflação, apesar que o custo de vida aumentou. Mas aqui vem a consequência de um governo populista que se abriu ao dar. Se eu vou na tua casa e tu me dá tudo que tem aí, a senhora não dá valor. Não dou valor, primeiro. E segundo, eu te deixo empobrecido. E para recuperar tudo aquilo que tu me deste, vai tempo. Vai tempo. E é essa etapa que nós estamos vivendo lá, onde foi dado demais. O povo argentino tem, infelizmente, uma tradição que vem desde Perón e que eles sempre se acostumaram a receber. Coisa que nós aqui não. Nós da Serra somos habituados a trabalhar. A produzir. Então, é distinto o nosso ponto de vista do que o ponto de vista de uma pessoa de lá. Então, o que acontece hoje? O governo tem que dar aumento. O governo tem que dar subsídio. O governo tem que. Mas acontece que o déficit fiscal é muito alto. Então, agora, recorreram ao FMI, Fundo Monetário Internacional. Fundo Monetário Internacional, para poder fazer frente a todos esses gastos e essa subida violenta, disparada do dólar. E o povo de lá tem A moeda desvalorizou bastante? Desvalorizou. O peso, né? O peso argentino. Sim. Por exemplo, quando eu fiz a viagem para cá, para a beatificação, que eu falei no outro programa... Setembro, outubro, estava 18. Hoje está 30. O dólar... 30 pesos. 30 pesos. Um peso dava 18 centavos de real. Hoje, 13 centavos. Então, desvalorizou em relação à nossa moeda, desvalorizou muito, o real está bem, está melhor. Apesar que o povo aqui se queixa, que eu sinto assim a realidade. Falta trabalho, falta dinheiro, custo de vida está alto, tudo aumentou. Mas lá na Argentina também aumentou muito as coisas. E eu sinto, sabe por quê? Porque a nossa obra social lá, o trabalho que realizamos em favor das famílias e crianças pobres da região de Mendoza, aumentou. Então, o que aumentou? É uma consequência, então. É uma consequência. Então, o termômetro que eu tenho para ver como o país está é a nossa obra. Muita gente, estou jantando às 9, 9h30 da noite, chega lá, toca, sinal, para abrir, porque eles precisam, faltou leite, faltou açúcar, faltou erva mate, faltou chá, faltou pão, não tenho para dar comida para as crianças. Então, exemplos que nós temos assim, a realidade que se vive,
é muito dura, é muito dura. E o governo Macri, por mais questionado que ele possa ser, eu sou do ponto de vista, sou macrista. Porque eu vejo que ele quer trocar. Mas aqui não se trata de trocar só uma moeda, de trocar uma inflação, de trocar... Não, tem que trocar a mentalidade... Uma cultura do receber. impregnada no povo. Impregnada no povo. Receber. Só com a mão estendida para receber. Mas eu não dou nada. Eu não faço nada. Por exemplo, eu vou te contar que temos lá plantas de oliveiras. Azeitonas, plantamos. E esse ano produziu pouco e eu não fiz questão nem de colher. Primeiro, porque tu não acha quem colhe. Segundo, porque tu vende e não tem valor. E vocês dão um grande valor à azeitona. O que nós fizemos? Colhemos e nós mesmas preparamos em casa para comer. O azeite de oliva? Não, a azeitona em si, verde, tá. verde, preparada por nós, para se corta e tal, se põe numa cinza, se chama cinza úmida, e aí ela vai curtindo, tira o amargo da azeitona, depois se põe em salmoura, tantos dias e tal, tudo controlado, e você come a azeitona fantástica. Tudo bem. Por que não colhi? Porque não valia a pena. Então, é uma realidade porque não se encontra gente que faça o serviço. Né? E o que nós fazemos lá em casa? Além de atender as crianças, atendemos os pais, sobretudo as mães das crianças, que vêm ali para fazer qualquer serviço, para ganhar o prato de comida, comer junto com seus filhos e ganhar um dinheirinho que a gente vai dando e as coisas que eles necessitam, uma cesta básica e assim por diante. Então a realidade é dura, é difícil, mas não é impossível. E eu acredito numa transformação, eu acredito num governo que está com uma meta que é cambiemos. Cambiemos, vamos mudar a mentalidade e a vida do povo. Dar uma qualidade de vida distinta. Um aumento da produção, um aumento de investimentos do exterior, muito grande também, e com isso a Argentina pode, não digo em 4 anos, mas em 6, 8 anos, ela vai sair dessa realidade. Como está o combustível, a gasolina na Argentina? O combustível... Muito caro, como está aqui, nós não, mais barato. R$5. R$5 supera $1. Eu lá pago 20 pesos, que significa 80 centavos de dólar. De dólar, sim. E aqui superou o dólar. Sim, superou já. Sim. Bom pouco, né? Sim. Bom pouco. É. Foi uma grande decepção, vamos entrar agora na área esportiva, foi uma grande decepção para os argentinos, a seleção brasileira, a seleção argentina ser eliminada tão precocemente da Copa do Mundo. O Jorge Sampaoli foi uma decepção nacional? Foi. A seleção dele? Foi porque o problema, como eu dizia primeiro, quem mandava no time da seleção não era Sampaoli. Era um grupinho de jogadores. E esse grupinho não jogou, ou jogou, mas não lutou pela camiseta. Eu cheguei a dizer uma expressão. Sampaoli esqueceu de mandar jogador tal, Messi, jogar. Sim. E ele esqueceu de dar ordem para que ele jogasse. Então foi... Depois tem um detalhe muito importante. Eles têm uma índole também muito fácil para a depressão. Então, se a coisa não vai bem, entra uma depressão e a desunião, a divisão, deu a derrota da Argentina. Porque a Argentina tem equipe... Para ter ido mais adiante. Mais adiante. Sim. E nós, quer dizer, foi lamentável a saída da Argentina tão precocemente e que deixou de ganhar a Copa, mas não podia esperar mais, porque já na classificação foi difícil. Como a gente diz aqui na Serra, com as calças nas mãos. Foi difícil.
mas conseguiu se classificar, e então você fazia muitos memes lá e tal sobre a seleção. E a senhora já estava aqui na Serra, se não me falha a memória, na época, nos dias em que o Brasil foi eliminado, a seleção brasileira foi eliminada. Claro que os argentinos comemoraram também ou não? Sem dúvida, comemoraram. Eu estava lá, eu estava a senhora lá. Estava lá ainda? Estava lá, então... aí começaram a dizer, mas por quê e tal? Uma amiga da Alemanha me mandou e tal, disse, não, queríamos ser solidários. Era o que bastava dizer, né? Solidários, como vocês falam. Solidários aos argentinos. Argentinos e alemães, né? E Portugal e assim por diante. Então, perdemos essa Copa, mas eu acho que nós temos um futuro promissor também no futebol. A Argentina se credencia para a realização não da próxima Copa do Mundo, que vai ser no Qatar 2022, 2026, parece. Argentina, Uruguai e Paraguai. Certo. Vai ser uma Copa do Mundo, aliás, já a Copa do Mundo Japão. Do Japão. Ela vai ter essa experiência agora no Qatar única em 2022, depois 2026 deverá não ser só um país sede, outros países, até porque tem a questão do Uruguai ali também no meio de toda a história, né? Que é uma grande foi onde nasceu a Copa do Mundo, né? Exatamente. O primeiro país que sediou a Copa do Mundo, né? Sim. Então, futebol na Argentina ainda é uma paixão, mexe muito, não? Meu Deus do céu. Eu acho que... Eu sou do time do Papa. Aí me salva. São Lourenço. São Lourenço. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. A irmã Leda está com o Papa Francisco também. Puder. Os argentinos têm o Papa Francisco. A gente volta em seguida com a parte final do programa Cidade Aberta de hoje aqui na TV Cidade Farroupilha. Fique por aí. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Faça a sua transferência para a UX e estude na universidade que está entre as melhores e mais inovadoras do Brasil. São 75 cursos estrelados no Guia do Estudante para você escolher, além de toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer. Acesse ux.br/transferência e saiba mais. UX. Pessoas em movimento. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331.
Voltando com o programa Cidade Aberta de hoje, na nossa TV Cidade Farroupilha, canal 14, canal digital da NET, além de Farroupilha, você nos acompanha pelo mundo afora via aplicativo TV Cidade Farroupilha. É nossa convidada hoje a irmã Leda Borelli, da Congregação das Irmãs Murialdinas de São José, que está aqui nos estúdios da nossa TV Cidade. Irmã Leda, eu quero voltar agora, a gente falou um pouquinho mais, falou um pouco lá na primeira edição do programa, mas eu quero voltar sobre a questão do aspecto religioso. A gente percebe no Brasil, talvez a senhora possa trazer um contraponto da Argentina, mas no Brasil, o Brasil no passado foi visto como um dos países do mundo onde o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, era referência, era muito forte. E não há como esconder, não há como negar que a Igreja Católica vem perdendo fiéis aqui no Brasil. Que leitura dá para se fazer? É uma crise que a Igreja atravessa e é uma crise existencial também dos brasileiros? Sem dúvida. É uma crise existencial forte do povo. Um povo que está relativizando. A palavra correta é esta. Relativiza. Se eu vou à igreja, se eu vou à missa, se eu participo. Bom, eu estava dizendo para quem me conduzia até aqui, o Marcelo, eu estava dizendo assim, que quem tem uma loja de fábrica de vestidos de noiva, já pode fechar. Por quê? Casamentos? Casamento não existe. Lá na Argentina, na nossa paróquia que lá tem que marcar meses antes. É disputado. Disputado. Tem que disputar o dia e a hora que tu queres para casamento. Então tem muito mais casamento. Não vou dizer que não tem separação. Agora a igreja da Argentina está enfrentando um grave problema, que é o problema do aborto. Que está para até o dia 8 do mês que vem, de agosto, ser legalizado ou não legalizado o aborto. E eu sou do lenço azul contra o aborto. Mas acontece que nós temos que entender que essa lei do aborto não vem de um presidente e nem só dos legisladores. É uma ordem internacional. Essa ordem internacional que quer reduzir os nascimentos, que quer reduzir, está cometendo um crime que será implacável no futuro. Então, tenho fé. Mas é uma ordem que o Papa Francisco se posiciona totalmente contra também. Totalmente, mas não tem quem é a favor da morte do inocente. Totalmente contra. Não é possível. Se eu te mato a ti, tu pode te defender. Uma criança. Uma criança no ventre materno, não. É indefesa. Indefesa. Então eu sou contra realmente toda essa política que está girando pelo mundo. E são grandes inversores que vêm de longe. E nós nos deixamos comprar e manipular. Assim eu diria a mesma coisa na fé. Na fé por quê? Porque na fé a gente se deixa levar pelo atrativo da televisão. Talvez eu assista mais um programa de outras igrejas do que da minha igreja católica. Porque a TV Aparecida, Canção Nova e assim por diante. Aqui, vocês têm no Brasil, nós temos como brasileiros, a graça de ter televisões católicas, fortes, e não viver do mundo dessas igrejas que estão tirando a fé do povo. E outra coisa, a todo aquele dinheiro que eu não dou para construir, para trabalhar na minha igreja católica, eu estou dando para os outros. Tá? E eu vou contar certa piada, né, lá da Argentina. Chegou um, bateu na porta da casa e disse: "Quer ser testigo de Jeová?" Não, perdão.
não vi nada da briga. Não quero ser testemunha de ninguém. Eu não vi a briga. Agora entendi, tá certo. Não vou testemunhar a ninguém, Não vou né? testemunhar nada porque eu não vi a briga. Então, Como assim? tá? Então acontece o seguinte, não devemos ter medo de confessar a nossa fé, de publicar a nossa fé, de falar aonde nós vamos da nossa fé. Então, perdemos espaço sim. O que está acontecendo no Brasil? Estão exportando, não ferro, aço, não, estamos exportando igrejas. O Brasil exporta igrejas. Tu vai perguntar, fulano de onde tal. Eu cheguei um dia lá para minha gente. São lá, igrejas novas que surgem a todo momento. todo momento, e o Brasil está exportando para o exterior muita igreja que são os vivos que fundam católicos. Saibam de uma coisa, que o único fundador de uma igreja que deu a vida por ela se chama Jesus Cristo. Os demais, ninguém deu a vida pela igreja. Tirou a vida da igreja deles. Tirou aquilo que ganham. Tá? Se deem conta. É um alerta. Porque nós estamos perdendo espaço. E o que nós queremos para o futuro dos nossos filhos? Nossos descendentes? A terra da serra, da colonização italiana daqui, que trouxe a fé, devoção a Nossa Senhora de Caravaggio, a fé aos santos, Santo Antônio e assim por diante, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo. E perdendo isso, nós perdemos o essencial da vida. Perdemos o rumo. Perdemos o rumo. Perdemos a estrada. A estrada. Então eu me lembro de Dom Benedito, de uma ocasião que eu acompanhei ele, numa visita pastoral na Fazenda Souza, na paróquia. Ele disse, botou o TL dele, né? Tu te lembra? TL dele de uma estrada recém-feita. Ele disse para o povo, nunca troque o conhecido pelo desconhecido, porque vocês vão ficar atolados. Nunca troque a tua fé, nunca troque a tua igreja. Vai, forma a igreja, forma a vida. Não adianta eu falar da minha igreja. Se eu falo da minha igreja, estou falando de eu mesma. E não devo falar. Devo simplesmente colaborar e trabalhar mais para o crescimento. Colaborar, tratar de levantar a fé e a moral dessa igreja. Temos escândalos, mas só se fala dos da igreja católica. E quem não os tem? Quem não os tem? E tem mais um detalhe. Fazendo referência àquela passagem bíblica, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E outra coisa, por que a televisão entra, o teu canal, suponhamos, um exemplo, entra numa igreja católica e pode filmar. E por que não entra numa igreja dos outros, evangélicos, etc., eles te fazem correr? Então, alerta, é necessário vestir a camiseta, não só da seleção brasileira, que gostamos muito. Não é porque o Brasil perdeu que eu vou deixar de ser brasileira. Não é porque a minha igreja está em baixa que eu caio fora. Não, é agora que eu devo entrar no barco e salvar o meu Titanic. Tá? Salvar a minha igreja. Entrar e lutar por ela. Realmente com fibra, com entusiasmo, com fé, com oração, com santidade. Eu devo levantar essa igreja. Irmã, tomando como referência e conectando também, o Papa Francisco é um herói dentro da Igreja Católica, ele é este exemplo personificado que a senhora coloca? Sem dúvida, porque no Vaticano, bom, é só ver, chegar lá, não dá para entrar. Eu não entrei no Vaticano agora na última viagem que eu fui. Não entrei na Basílica, de tanta gente que vai. É um líder mundial que nós temos, questionado pelo conservadorismo de muita gente. A ala conservadora da igreja. A ala conservadora, mas que sai e que está abrindo as portas da igreja para buscar aqueles que estão querendo sair dela.
Então, é hora de despertar. Não perder tempo. É importante começar tudo de novo. E ter fé e participar. Bom, para concluirmos, irmã, o que a gente pode colocar, quero deixar a palavra final também, mas enfim, aqui no Brasil hoje, o povo brasileiro passa por muitas dificuldades, são escândalos e escândalos na política, há uma incerteza, há muito pessimismo, há uma palavra que nem existe, que eu vou criar agora, uma certa desesperança, enfim, o brasileiro, o cidadão está muito sem norte. Que esperança, no que nós podemos nos apegar e como nós podemos superar isto? Eu acho que existem caminhos. Esperar por dias melhores. Mas esperar e também ter a consciência de saber eleger o nosso futuro presidente. Eu vou votar lá na Argentina para presidente do Brasil. É o único voto que eu dou lá no consulado. Eu sou membro do consulado, sou vice-presidente do Conselho de Cidadãos Brasileiros lá em Mendoza. E a gente insiste, votar conscientemente. E esse é o momento de um voto consciente, de um voto pensando para o bem da minha pátria, do meu país, e rezar, rezar, rezar muito. A oração é o grande motor que leva para frente. Sim. Irmã Leda, obrigado pela visita aqui. Quando vieres à Serra, sempre bem-vinda. Se Deus quiser, janeiro, fevereiro, vou estar aqui de novo. Férias, opa. E aí podemos nos encontrar outra vez com esse maravilhoso programa da TV Cidade de Farroupilha, que eu devo agradecer muito por este espaço. Muito obrigado. Obrigado, a irmã Leda Borelli, da Congregação das Irmãs Murialdinas de São José, foi nossa convidada hoje aqui no programa Cidade Aberta, e realmente nos cativa, né, irmã Leda, toda essa esperança, toda esta alegria que ela tem de comunicar a boa nova, enfim, como que também é uma forma de alimentar mais a nossa caminhada. Nós precisamos estar motivados. O programa Cidade Aberta chega ao seu final. Muito agradecido pela audiência, um forte abraço a todos vocês, estejam bem, permaneçam bem, e nós nos encontraremos novamente amanhã aqui na TV Cidade com mais um Cidade Aberta. Até lá e um forte abraço.